É uma alegria muito grande quando estamos aqui na igreja, numa quarta-feira, quando todos formam seus grupos para um momento de oração. E colocarmos diante de Deus as nossas necessidades, os nossos agradecimentos pelo que Deus tem feito por nós. Eu sei que vocês já oraram, mas aqueles que puderem, neste momento, nós gostaríamos de nos ajoelharmos aqui para orarmos mais uma vez a Deus. Vamos fazer isto? Nosso amado Deus que habita nos altos céus, te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite para louvarmos o teu nome e ao mesmo tempo ouvirmos a tua mensagem. Que os pedidos que foram apresentados aqui nesta noite sejam atendidos conforme o teu querer, conforme o que tu vês que é melhor para cada um dos teus filhos. Temos pessoas que estão nos assistindo pela internet e têm pedidos também de oração e agradecimentos. Querido Pai, abençoe estes teus filhos. Dê a eles a paz, a segurança e a alegria de viver, tendo a certeza de que tu estás e estará ao lado deles durante a vida deles. Amém. E nesta noite, toma o pastor Jean nas tuas mãos. Amém. Que ele seja um instrumento utilizado por ti para nos trazer a mensagem. E que a mensagem venha ao encontro das nossas necessidades. Que o teu Santo Espírito repouse sobre ele. Que não seja ele que fale, mas que o teu Santo Espírito fale através dele. São bênçãos que nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Jean é o departamental de publicações da Associação Sul Paranaense e bondosamente ele aceitou o convite para estar aqui conosco nesta noite. Que Deus te use, pastor. Tá bom? Deus abençoe. Obrigado, Marcos. Muito bem, uma boa noite a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa ocasião para poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Transmito também uma boa noite a todos que estão nos assistindo pelos meios digitais, pelo YouTube. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo alcance o teu coração também aí onde você está. É muito bom poder estar na casa do Senhor, não é? O salmista Davi, no Salmo 27, verso 4, ele disse: uma coisa eu peço, eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Talvez as palavras de Davi se encaixem perfeitamente com a necessidade que eu e você nós temos de estar na casa de Deus e de buscar a sua companhia na sua casa, para assim podermos juntos como irmãos, como foi os momentos agora, há pouco, os momentos em que nós confraternizamos, oramos juntos, compartilhamos os nossos desafios, também a gratidão que está no nosso coração. A vida do cristão, ela é uma vida de muitos desafios, mas também uma vida de muita gratidão a Deus, não é verdade? E eu louvo o nome do Senhor por isso. Nessa noite eu separei um texto da Bíblia, alguns textos, nós vamos usar a Bíblia em diversos momentos, mas o tema da mensagem dessa noite é o propósito de Deus para mim. Em realidade, essa mensagem ela não é para mim, senão que ela é para todos nós. Qual é o propósito do Senhor para cada um de nós? Eu gostaria nesse momento de convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 17, verso 7. Nós vamos iniciar o estudo desta noite lendo Jeremias capítulo 17, verso 7 e o verso 8. A palavra do Senhor diz assim: bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano de seca não se perturba nem deixa de dar frutos. Eu gosto muito do início desse texto que diz: bendito ou bem-aventurado ou felizes são aqueles que confiam no Senhor. E a esperança destes é o Senhor. Aqui está talvez a chave, a dica, talvez a deixa, para aqueles que enquanto vivem aqui nessa terra, almejam e sonham com dias melhores,
Quando nós vamos para a palavra de Deus e nós percebemos, especialmente em Lucas capítulo 21 e Mateus capítulo 24, nós chegamos à conclusão que para Jesus voltar, os dias nessa terra serão tenebrosos, serão dias difíceis. Mas a palavra do Senhor também diz que quando esses dias chegarem, ergam as vossas cabeças, sabe por quê? Porque a redenção, ela está muito próxima. Você acredita nisso? Eu creio nisso também. Eu creio nessa promessa, nessa esperança da volta de Jesus. Falando do tema de propósito, talvez as perguntas mais intrigantes, mais importantes que nós devemos fazer constantemente seja: por que nós estamos aqui? Você já se fez essa pergunta já? Por que estou aqui nessa terra? Talvez uma pergunta interessante é: qual que é o objetivo inicial e final de minha existência aqui nessa terra? Sabe que esse é um tema de muitas dúvidas para muitas pessoas, especialmente para aqueles que têm um pouco de dificuldade de acesso ou de interesse pela palavra do Senhor. Ao olharmos o transcorrer da história, nós vemos a maneira maravilhosa, a maneira fantástica como Deus conduz a nossa existência, e à medida que o tempo vai passando, nós chegamos à conclusão de que se queremos verdadeiramente produzir frutos aqui nessa terra, porque foi esse o recado que Jesus Cristo deixou para todos nós. Se queremos produzir frutos, tudo o que fazemos e pensamos deve sim depender da direção e da aprovação de Deus. Será que você e eu, nós temos praticado isso? Será que nós temos colocado Deus em primeiro lugar nas nossas decisões? A decisão do emprego, a decisão de um cônjuge, as decisões mais importantes da nossa vida, será que nós temos consultado a Deus, perguntado a Deus qual é a opinião dEle, qual é o plano de Deus por trás da tomada de decisão? Em realidade, ao estudarmos a palavra de Deus, nós percebemos que tudo, absolutamente tudo, começa com Deus. Nós temos muitas vezes a tendência de dizer: esses são os meus planos, os meus sonhos, esta é a minha família, essa é a minha profissão, meus interesses, tudo. Se queremos saber por que estamos aqui, devemos começar tudo por Deus. Mas por que será? É simples, porque nós nascemos por sua vontade e para o seu propósito também. A palavra do Senhor nos diz, e eu convido você a abrir a sua Bíblia, em Colossenses capítulo 1, verso 16, a palavra do Senhor diz por meio do apóstolo Paulo: pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra também, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para propósito dele também. Ao contrário do que dizem muitos livros por aí, conhecidos até, filmes, seminários acerca da existência do ser humano, não encontraremos sentido na vida buscando respostas dentro de nós mesmos. As grandes respostas para as maiores inquietações da nossa vida, elas só podem ser supridas e encontradas na pessoa de Deus. Nós não fomos criados por nós, o que nos indica que não devemos buscar as respostas em nós mesmos. Pelo contrário, nós somos criados por Deus, mas não somente criados por Deus, senão que também nós somos criados para Deus, para um propósito finito que envolve o Senhor, nosso Deus. Somente em Deus nós encontraremos a nossa origem, nossa identidade, nosso sentido e o nosso propósito. Muitos têm por atitude, muitas vezes, usar a Deus para benefício próprio, mas isso é completamente antinatural. E, com certeza, atitudes como essas estão direcionando o ser humano, os filhos de Deus, ao fracasso. Muitos se tem lido sobre o tema da busca por um propósito da vida e a existência, e o sentido para a existência. A maioria dos livros são de autoajuda. Eu estava lendo uma reportagem há algum tempo atrás, que os livros mais vendidos atualmente são os livros que ajudam o ser humano a encontrar valor em si mesmo. Abordam os temas de uma perspectiva voltada para o interior, para o homem. Meus sonhos, meus valores, minhas metas. Você consegue, você pode, você é um campeão. Nós não podemos esquecer que ter êxito nessa terra e cumprir o propósito da vida
e pelo qual estamos aqui são coisas totalmente diferentes, são coisas distintas. Ter êxito é uma coisa, encontrar o propósito da vida é outra diferente. Nós podemos cumprir objetivos pessoais e ter muito êxito na vida e ainda assim não saber a razão por que Deus nos criou. A palavra do Senhor nos explica melhor isso. Mateus capítulo 16, no verso 25, texto muito conhecido, que nos diz: aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Porém, quem perder a sua vida por causa de mim, diz o Senhor Jesus Cristo, esse a achará. Em outras palavras, como descobrir o propósito do porquê nós fomos criados? Temos assim, então, duas opções disponíveis a nós. Nós entenderemos um pouquinho melhor isso agora. A primeira está dentro do âmbito da especulação. Durante muitos anos, grandes filósofos, eles têm especulado e discutido acerca do tema do sentido da vida. Isso é um tema de discussão há muitos e muitos anos. A filosofia é importante? Claro que é. E ela tem a sua utilidade. E como? Mas quando se tem que definir sobre o sentido da vida, ainda assim os filósofos mais sábios praticam o hábito da especulação. Dr. Hugh Moorhead, professor de filosofia da Universidade de Northern, de Illinois, nos Estados Unidos, em uma ocasião escreveu a 250 dos mais reconhecidos filósofos, cientistas, escritores e intelectuais do seu tempo. Perguntou a eles, na sua opinião, qual é o sentido da vida? Qual é o propósito de viver? O objetivo dele qual era? Publicar as respostas em um livro, posteriormente, escrever as respostas destes pensadores, desses homens reconhecidos, e mulheres também. Alguns deram as melhores respostas que puderam. Outros admitiram que apenas se perguntavam por quê. Outros foram mais sinceros e reconheceram que não tinham a menor ideia da resposta para aquela inquietação. A maioria deles pediram ao Dr. Hugh se podia escrever de volta para eles e dissesse que resposta ele havia encontrado na multidão das respostas daqueles questionamentos. Definitivamente, há uma alternativa à especulação do significado e o propósito da vida. E essa está, sabe aonde, meus amados? Você que nos assiste pela internet, preste muita atenção. A resposta para o sentido e o propósito da vida está na revelação de Deus, na sua palavra. Deus nunca deixou no escuro o ser humano andando às cegas. A melhor maneira de nós descobrirmos o que se passa no funcionamento e no interior de uma obra é perguntar direto ao seu inventor. Se de repente você chegar a mim e perguntar: pastor, como foi construída a Igreja Central de Curitiba? Pastor, o que tem aqui nesses andares, aqui na parte subterrânea? O que tem, pastor, dentro das paredes? Eu posso especular, dizer para vocês o que eu acho, mas a melhor pessoa para vocês perguntarem foi o engenheiro que construiu, que projetou tudo. A mesma coisa é com Deus. Muitas vezes nós tentamos encontrar respostas para os maiores questionamentos da vida dos seres humanos, buscando respostas nas fontes erradas, uma vez que quando nós vamos para a palavra de Deus, nós encontramos respostas para tudo, especialmente para o tempo em que nós vivemos. Afinal de contas, o grande escritor, pregador, conferencista Billy Graham, já falecido, certa vez disse: a Bíblia ela é muito mais atual do que o jornal de amanhã. Será que a Bíblia ela não é suficiente para nós? A Bíblia deve ser o nosso manual de instruções, o nosso guia. E ela explica por que nós estamos vivos, em que consiste a vida, o que evitar, o que esperar da vida nessa terra, do futuro. Talvez uma das maiores perguntas que o ser humano faz hoje é: o que acontecerá comigo no futuro? A Bíblia nos ensina que nada nem ninguém, o que nada e nem ninguém pode nos ensinar. Ela nos diz em 1 Coríntios capítulo 2, verso 7 até o verso 9, a palavra do Senhor diz: pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério. A sabedoria que estava oculta e que Deus predestinou desde a eternidade para a sua glória. Nenhum dos poderosos desse mundo conheceu essa sabedoria, porque se tivesse conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Paulo continua dizendo: mas como está escrito, nem olhos viram,
Olha que esperança, meus amados. Olha que coisa linda isso aqui. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do ser humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que Deus tem preparado para você no futuro é algo maravilhoso. No Sermão da Montanha, Jesus deu um conselho aos todos aqueles que estavam ouvindo, os discípulos e a toda a multidão. Jesus disse: não acumulem tesouros nessa terra, onde a traça e a ferrugem consomem, corroem. Infelizmente, no tempo em que nós vivemos, existem muitas e muitas pessoas que estão construindo palácios, no termo figurativo, obviamente, riquezas, prosperidade nessa terra, uma vez que quando nós vamos para a palavra do Senhor, nós vemos a orientação de Jesus Cristo dizendo: acumulem tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem. Será que nós temos construído os nossos tesouros aqui na terra? Ou será que nós temos construído os tesouros no céu? Será que nós temos dado valor à família, ao culto, à devoção? Será que a gente tem praticado a mansidão, o amor, os frutos do Espírito, domínio próprio, longanimidade e outros tantos, que só são acessíveis a nós por meio da intervenção do Espírito Santo? O chamado de Deus, o propósito de Deus para mim e para você é justamente esse: fazer com que eu e você aqui nessa terra, como está lá em João capítulo 15, verso do 1 até o 8, Jesus incentivou os discípulos, dizendo a eles que a hora dele era chegada, mas que enquanto eles estivessem aqui nessa terra, eles precisariam sim produzir frutos aqui. E eles só poderiam produzir frutos tendo Cristo como modelo da vida deles. Quando nós vamos para o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, o apóstolo Paulo nos escreve dizendo, lá em Hebreus 12, verso 2, olhem firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Não olhe para o lado, não olhe para o outro, não olhe para cima, não olhe para baixo, olhe para Cristo, para Jesus. A palavra do Senhor, ela é suficiente para todos nós. Deus é suficiente para todos nós, amém? Deus é suficiente, Ele é necessário. Devemos ir mais à sua palavra, mergulhar na palavra do Senhor, e não fundamentar a nossa vida na sabedoria do mundo, como muito nós temos visto. Necessitamos basear a nossa existência nas verdades eternas, no assim diz o Senhor, e não nos aconselharmos nos quesitos da moda, aconselhamentos que estão na moda por aí: faça isso, faça aquilo, alcance a prosperidade nisso e naquilo. A verdadeira prosperidade está em mergulhar na palavra do Senhor, amém? Na palavra de Deus, ela é suficiente. A Bíblia não nos frustra. Recentemente, nós fomos surpreendidos por uma empresa que suspendeu todas as emissões de passagens aéreas, e vocês, sem dúvida nenhuma, tomaram conhecimento disso. Ela simplesmente suspendeu passagens promocionais que foram emitidas para algumas pessoas até 1 ano, 2 anos atrás, que estavam ansiosas para fazer uma viagem nacional ou internacional. Há uma página no Instagram, aqui de Curitiba, uma página no Instagram que fala algumas notícias aqui de Curitiba, onde nós presenciamos ali uma mãe que tinha comprado a passagem há algum tempo. A viagem estava marcada agora para outubro, e ela fazia 2 anos que não via o seu filho. E a passagem estava comprada, se a minha memória não me trair, para Portugal, para ver o filho. E ela, com lágrimas nos olhos, frustrada, deu as seguintes declarações: eu me sinto enganada, eu estou triste, mas não pela perda do financeiro, de uma passagem, mas pela possibilidade que eu tinha de ver o meu filho. A palavra do Senhor, o nosso Deus, Ele nunca nos decepciona. O nosso Deus é suficiente.
Deus, Ele é tão justo conosco, que nem a data da sua vinda não foi revelada a nós. Sabe por quê? Porque nós temos a tendência de barganhar, negociar com Deus. É tal data, então um pouquinho antes eu me entrego a Ele. Não. Ele não deu a data, sabe por quê? Para que o processo de entrega seja contínuo e ele perdure durante uma vida inteira. A palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 3, verso 9, ela nos diz: o Senhor não tarda a sua vinda, antes Ele é paciente, para que todos tenham a oportunidade de alcançar a salvação. Que Deus amoroso, que Deus misericordioso, que Deus que pensa nos seus filhos. É impressionante. A Bíblia, ela é suficiente, Deus é suficiente para todos nós. Em Efésios capítulo 1, verso 11, a palavra do Senhor diz: em Cristo fomos também feitos herança. Olha que coisa maravilhosa. Predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Nós extraímos aqui desse texto, e eu extraí no preparo da mensagem, 3 importantes lições em cima desse texto do apóstolo Paulo, de Efésios capítulo 1, verso 11. A primeira lição que nós podemos extrair aqui: nós só encontraremos o nosso propósito ao ter uma relação íntima, não superficial, íntima com Cristo Jesus. Quando nós vamos para a história do apóstolo Paulo, é de causar arrepio, não é? Tudo que Paulo passou. Fazendo aqui um resumo do resumo. Durante o seu ministério, Paulo foi perseguido duramente em Damasco, rejeitado inicialmente em Jerusalém, esquecido em Tarso por mais de 10 anos. Na primeira viagem missionária, apedrejado em Listra. No começo da segunda viagem, açoitado em Filipos. Escorraçado em Tessalônica, mandado embora de Bereia, na capital intelectual do mundo. Ele foi chamado de tagarela, de conversador, daquele que fala demais. Em Corinto, eles o chamam de impostor. Sabe por quê? Por ter plantado uma igreja, ter colocado as pessoas em contato com o Salvador. Em Éfeso, a palavra de Deus descreve: ele enfrenta lutas ainda maiores, lutas intensas, sofríveis. Mas quando nós vamos para a palavra do Senhor, e nós lemos na sua palavra em Filipenses, e eu convido você a abrir a sua Bíblia, lá em Filipenses no capítulo 1. Filipenses capítulo 1 nos explica a razão do porquê o apóstolo Paulo Por que o apóstolo Paulo se permitiu passar por todas essas dificuldades, todas essas lutas, todos esses desafios? É porque o apóstolo Paulo, ele tinha um objetivo de vida, e o objetivo dele era viver em prol do Salvador. Olha o que diz em Efésios capítulo 1, verso 12, a Bíblia diz: quero ainda, irmãos, falando à igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo diz: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído, sabe para quê? Para o progresso do Evangelho. Paulo em nenhum momento ele se lamentou daquilo que ele passou. Paulo nunca questionou. A única coisa que o apóstolo Paulo fez é declarar, e talvez nas entrelinhas dizer, que ele passaria tudo de novo para ver o Evangelho alcançando êxito e progresso. Progresso, a palavra grega, ela pode também ser traduzida como abrindo caminho para o Senhor, para que Deus pudesse ser honrado e glorificado por meio da vida dele. Esse era o propósito da vida do apóstolo Paulo. Deus está no controle de todas as coisas. Você acredita nisso? Eu acredito. Talvez eu esteja falando nessa noite para alguém que veio até a igreja hoje. Talvez eu esteja falando para alguém que está nos assistindo pela internet também. Eu não sei quem é você, não sei o seu nome, eu não sei tampouco quais são as maiores lutas que você tem enfrentado na tua vida diária. Mas eu quero dar um recado para você nessa noite, para você que nos assiste, para você que está aqui. Quando as coisas nessa vida, elas parecem fora do nosso controle,
acreditem, elas estão rigorosamente sob o controle de Deus. Sabe que uma das maiores perguntas que nós nos fazemos é: por que determinadas coisas acontecem na nossa vida? Por quê? O apóstolo Paulo nos ensina, através da sua vida, que a pergunta que nós devemos fazer não é por quê, mas para quê? Qual é o propósito por trás de tudo isso? O que Deus quer nos ensinar? Eu cresci ouvindo uma frase que dizia que árvores que dão frutos são as que mais levam pedradas muitas vezes. Não é verdade? Quantas lutas você tem passado na tua vida? Quantos desafios? Eu não quero te estimular a ficar pensando neles. Pelo contrário, eu quero estimular você a pensar naquele que está no controle de todas as coisas na nossa vida. Amém? Sabe, como Criador, Deus sabe de todas as nossas necessidades, os nossos desejos. O que nós devemos talvez é perguntar mais ao Senhor se os nossos planos, eles estão de acordo com os planos dEle. Sabe por quê? Porque eu e você, naturalmente, nós não sabemos escolher, nós não sabemos decidir. Sabe por quê? Porque humanamente as nossas decisões estão centradas em nós mesmos e não em Deus. Deus, Ele quer exclusividade do seu povo. Deus não gosta de ser dividido. Ele quer ser único na tua e na minha vida também. Em Isaías capítulo 44, no verso 2, o profeta disse: eu sou o teu Criador. Isaías descreve as palavras de Deus. Eu sou o teu Criador. Te cuidei ainda antes que você nascesse. Gente, isso é lindo. Isso é maravilhoso. Albert Einstein, grande pensador, um homem admirado, até mesmo depois da sua morte, reverenciado por muitos. Certa feita, Albert Einstein disse: Deus não joga dados. Ou seja, Deus não é um Deus que joga sorte, pelo contrário, Deus é um Deus assertivo. Deus não dá ponto errado. Algumas pessoas às vezes usam a expressão dizendo que Deus escreve certo por linhas tortas. Não, pelo contrário, Deus escreve certo por linhas retas. É nós que muitas vezes temos uma tal de uma miopia espiritual. E nós enxergamos as linhas meio que num sobe e desce. Deus escreve certo por linhas certas. Ele é perfeito em tudo o que faz. Eu e você, nós não somos um acidente. Você sabia? Você não é um acidente. O teu nascimento, o meu nascimento, não foi um erro. O inimigo tenta colocar dentro da tua cabeça e da minha cabeça que nós não temos valor, que nós somos um acidente, que nós viemos ao mundo para dar problema, para não produzir nada, nem frutos eternos, que o sacrifício de Cristo na verdade foi em vão. Esse é o pensamento que o inimigo tenta colocar na tua e na minha cabeça. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, nós percebemos que a tua vida e a minha vida não é obra do acaso. Você e eu, nós estávamos nos planos de Deus. Você estava na agenda de Deus. Sabe aquele caderno guardado lá na gaveta? O teu nome está escrito com letras manchadas de sangue, por causa do amor de Deus por você e por mim. Sabe, Deus, Ele estava te esperando também. Ele estava me esperando antes que fosses concebido pelos seus pais. E eu também. Deus já lhe havia desenhado na sua mente. Olha só que coisa extraordinária. Às vezes pensamos que nós estávamos nos planos dos nossos pais, não é? Não, nós nunca estivemos nos planos dos nossos pais. Nós sempre estivemos nos planos de Deus. E só estamos aqui porque Deus quis que assim fosse. Será que isso não é suficiente para que você e eu entendamos que nós temos muito valor para o Senhor? Você é a coisa mais linda que Deus fez. A coisa mais linda e extraordinária do Senhor.
Talvez eu falo para algumas pessoas que enquanto me ouvem, no rosto, na face, escorre algumas lágrimas, porque tem vivido um conflito interno muito grande, um conflito, e nós estamos no centro dele. Você não é obra de um acidente ou de um acaso, você foi projetado pelo Senhor, por Deus. Nenhum filho, eu sou filho único na minha casa, mas talvez eu falo para alguns aqui que são filhos e que têm irmãos também. Nenhum filho é mais importante do que o outro para um pai. Todos têm a sua devida importância. Para todos, Deus derramou o seu amor e oferece o seu perdão, a sua graça. A segunda lição que nós tiramos é que Deus pensou em você mesmo antes de você ter pensado nele. Você estava nos planos do Senhor antes de você pensar nele. E a terceira lição que nós tiramos desse texto de Efésios capítulo 1, verso 11 é: o propósito da tua vida é parte de um desígnio muito mais amplo, um que Deus planejou não para agora, mas Ele planejou para a eternidade. Salmos capítulo 139, eu quero ir para os minutos finais, já encerrando a minha mensagem. Salmos capítulo 139, no versículo 15, a palavra do Senhor diz: tudo que existe na terra, os meus ossos não te foram encobertos, diz a palavra do Senhor. Quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. O salmista Davi declara, e eu repito: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado. Tudo que existe na terra foi pensado por Deus. E o que motivou Deus a fazer tudo isso? A talvez formar do pó da terra homens e mulheres, jovens, crianças, senhores e senhoras que talvez no futuro o negariam. Sabe o que motivou Deus a fazer? O amor dele por nós. O amor do Senhor. Nessa noite você pode esquecer tudo o que eu falei aqui. Não esqueça de uma coisa: você é parte dos planos de Deus. Deus tem um amor inigualável por você e por mim. Em Efésios 1, verso 4 e 5, último texto que eu leio, a palavra do Senhor diz: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Não é lindo isso? Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. A palavra santo que está descrita aqui é separado para um propósito, para um objetivo final, que é descrito, direcionado, produzido, idealizado, não por nós, mas pelo Senhor, por Deus. A palavra continua dizendo no verso 5: em amor nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Quando eu estava na faculdade, eu tive um professor, o pastor Amin Rodor. Ele um dia, em sala de aula, ele disse que existem 2 dias na vida do ser humano que são os dias mais importantes de todos. E como vocês, eu fiquei curioso para saber quais são esses dias que são os mais importantes da vida do ser humano. Ele disse: o primeiro dia, que é o mais importante da tua vida, é o dia em que você nasce. Esse dia foi um dia em que você colocou um sorriso no rosto de muita gente. Muita gente ficou feliz, apertando, assim, querendo apertar, né, as bochechinhas, passar a mão no cabelinho. Que coisa linda, que coisa fofa, né? E são tantas outras expressões, não é? Para um bebê quando ele nasce. Ele disse que o dia do nascimento é um dia muito importante, o dia em que você veio ao mundo. Ele disse que o segundo dia mais importante da vida do ser humano é o dia em que ele descobre por que ele nasceu, por que ele veio ao mundo. É quando dá um insight, ele chega à seguinte conclusão: eu vim ao mundo por um propósito, mas esse propósito não é idealizado em mim, esse propósito é do Senhor. Nessa noite nós presenciaremos e encerraremos a mensagem e o culto desta noite
presenciando aqui a entrega de uma pessoa que ela decidiu viver não os seus propósitos, mas decidiu viver os propósitos de Deus. Amém? Nós vamos presenciar agora a entrada no tanque da nossa querida amiga Rosineide. Eu estava conversando um pouquinho com a Rosineide ali, aqui atrás, antes de entrarmos aqui, subirmos aqui no púlpito, e eu vi nela a alegria que ela estava sentindo de poder passar nessa noite pela experiência do batismo. Deixa eu fazer uma pergunta para a igreja aqui. E você que está em casa também, se quiser, fique à vontade, embora eu não vá ver você tomar essa atitude, mas eu gostaria de ver a mão erguida de quem está feliz hoje pela decisão da Rosineide. Levanta a mão, deixa eu ver. Olha que coisa linda, que bonito. Está vendo, Rosineide? Todo mundo feliz pela tua decisão. A história dos dois é muito bonita. A irmã Rita, alguns anos atrás, iniciou os estudos bíblicos com ela e com o esposo. Junto deles tinha um amigo do Silas, que é o esposo da Rosineide, o Rodrigo. Ambos, os três, estavam estudando a palavra de Deus. Mas é interessante porque o Silas tomou a decisão primeiro pelo batismo. A Rosineide pensou, eu acho que não está na hora ainda. Sabe aquela dúvida que às vezes alguns sentem? Será que é o momento agora mesmo? Mas é interessante porque, e isso eu falei para o Silas ali atrás, o Silas tomou a decisão, deu o exemplo do que é entregar a vida a Cristo. Mas mais do que isso, o Silas, durante esses 5 anos, depois de agosto de 2018, o Silas foi dentro de casa um modelo, um exemplo de cristianismo. E a prova disso está aqui. A decisão da Rosineide. Está feliz, Rosineide, hoje? Está feliz, Silas? Você está de um sorriso de uma orelha a outra, né? Contente em ver a tua esposa tomando talvez uma das decisões, talvez não, a decisão mais importante da vida dela, que é entregar a vida agora definitivamente, Rosineide, para o Senhor Jesus Cristo. Sabe, o batismo não é o fim de uma caminhada. O batismo, na realidade, é uma mudança de etapa. Você, de forma pública, está declarando o seguinte: eu mandar na minha vida? Não. Quem toma as decisões a partir de hoje é o Senhor. Se prepare para grandes aventuras espirituais, se prepare. Eu tenho certeza que o pastor André está muito feliz, né, pastor? Jean, é uma bênção, né? A gente testemunhar de entrega de uma vida como da Rose aqui. E a alegria dela, também do Silas. E a gente está num mês muito especial, pastor. Esse é o mês da primavera, né? É um mês de renascimento. E a Rose marca um dos cultos da nossa igreja nesse mês, entregando o coração dela a Jesus também. E nós já temos mais outras 26 pessoas com ela, pastor. Amém. Amém. Que vão entregar o coração a Jesus nesse mês aqui na Igreja Central de Curitiba. Por enquanto, né? Amém. Cada dia tem outras decisões mais sendo tomadas. E também motivadas hoje por decisões como a que você toma hoje. Que quando alguém entrega o caminho, sua vida, né? Para seguir o caminho de Jesus, outras pessoas passam por uma história semelhante à sua. Às vezes de uma dúvida, uma incerteza, um medo. Será que esse é o caminho certo? Né? Foram 5 anos ali, né? O Silas do lado, estudando a Bíblia com você, irmã Rita, dando exemplo, fortalecendo você na fé na palavra do Senhor. E hoje você sela essa decisão. Não tenho mais dúvida, não tenho medo, eu sei que esse é o caminho. Então outras pessoas nos assistem nesse momento, ou estão aqui na igreja, Rose, que assim como você, também podem ter tido medo, ou estar sentindo medo. Será que esse é o caminho certo mesmo? E você hoje está dizendo para elas,
É o caminho, é o caminho. Não é verdade? Você está dizendo para essas pessoas, não tenha medo, né? Você está dizendo para as pessoas, continue seguindo. Então, isso é muito lindo. Louvado seja Deus por esse momento. Amém. Pastor Jean. Amém. Vamos lá então, Rosineide, para esse momento tão marcante. Rosineide, hoje aqui na igreja há uma festa aqui. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende, quando ele entrega a vida a Cristo. Tem uma festa aqui, a alegria dos seus irmãos, mas é uma festa muito linda acontecendo no céu também. E nessa noite, para perdão dos teus pecados, e Rosineide, para que o teu nome seja escrito no livro da vida e do Cordeiro, o pastor André nesse momento, ele te batiza em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Amém? Que cena linda, não? Que bonito. Um abraço no esposo, companheiro, o homem que Deus escolheu, Rose, e você, a mulher que Deus escolheu, para que juntos possam ir ao céu. E que Deus os use poderosamente para preparar novas pessoas a ter um encontro com Cristo Jesus nas alturas dos céus e tomar essa decisão aqui na terra, pelo batismo também. Eu quero falar algo especial para você que está aqui e para aqueles que nos assistem pela internet também. Ali no canto da tela, você está vendo ali um QR Code. Esse é o QR Code que está sendo usado como um instrumento para que você, ao apontar o seu celular, não simplesmente abra uma aba ali no teu computador, no teu smartphone, mas aquilo ali serve para que você tome uma decisão. Se é o teu desejo, nessa noite, entregar a tua vida a Cristo, aponte o seu celular ali naquele QR Code e coloque lá: eu quero me batizar, eu quero entregar a minha vida a Cristo. Chega, acabou. Eu não quero mais viver os meus costumes, eu não quero mais viver a minha vida aqui. Eu quero viver a vida, os propósitos e os planos de Deus. Para você que está aqui, também. Eu sei que existem pessoas aqui que já tomaram a decisão pelo batismo e que muito em breve passarão por essa experiência. Louvado seja o nome do Senhor. Mas talvez exista alguém aqui nessa noite que ainda não tomou a decisão pelo batismo. A palavra do Senhor diz: hoje, se você ouvir a minha voz, não endureça o coração. O desejo de Deus é salvar você e a mim. Para você que já passou pela experiência do batismo, eu quero dizer algo a você. O processo de consagração, ele é contínuo. O processo de santificação, ele é diário. A Bíblia diz: o diabo, vosso adversário, anda ao derredor como um leão querendo nos devorar. Aceite a Cristo, reconsagre a sua vida e viva a plenitude do Espírito de Deus. Amém? Amém. Eu sei os planos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São planos de paz e não de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança. Jeremias capítulo 29, verso 11, amém? Eu quero convidar você a orar nesse momento. Você poderia se colocar de pé? Vamos orar juntos? Você que está em casa, e talvez você esteja acompanhado de alguém assistindo, talvez você está assistindo o culto agora no trabalho, talvez eu estou falando para algum motorista de aplicativo que entre uma viagem e outra, está nesse momento assistindo essa mensagem, essa programação. Para você que de repente sente um vazio muito grande dentro do teu coração, se você puder pegar na mão de quem está do teu lado aí, pegue. O céu não vai ser um lugar isolado, vai ser um lugar coletivo.
Vamos orar? Senhor, obrigado, ó Pai, pelo privilégio que temos de sermos chamados teus filhos. Obrigado porque a tua palavra está recheada de citações que nos deixam claro, Senhor, que tu tens um plano maravilhoso na vida de cada um de nós. Mas enquanto estamos aqui nessa terra, não queremos viver os nossos próprios propósitos. Pelo contrário, nós queremos viver os planos e os propósitos de Deus, os teus planos. Portanto, Senhor, nos ajude a viver o teu ideal aqui nessa terra. Abençoe a cada um dos que aqui estão, aqueles que estão distantes talvez, nos assistindo. Que eles sintam o teu abraço nesse momento confortante. Nós te pedimos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você, que você tenha um lindo restante de noite e um bom feriado. Amém? Deus abençoe você. Olá, querido, tudo bem? Agradecemos muito porque vocês estiveram participando deste momento onde louvamos e engrandecemos ao nosso Rei. Querido, nós temos uma proposta para você neste momento. Aqui na Igreja Central nós fazemos muitos conteúdos que são muito bem preparados, tem uma estrutura muito boa, tem pessoas capacitadas aqui atrás das câmeras, aqui na mesa de corte, na mesa de som. Temos pessoas muito bem qualificadas, mas não dá para ser qualificado se não tem o equipamento bom. E por isso nós precisamos muito que as pessoas estejam nos ajudando através de doações. Você pode estar nos ajudando através de doações. Nós temos o QR Code, o link da transmissão. Acesse esses dois meios e nos ajude para que materiais, para que conteúdos como esse chegue e promova a salvação, assim como tem acontecido na sua vida. Deus continue te abençoando. Deus continue guiando a sua vida. Agradecemos a sua presença.